Boa tarde, hoje é dia 24 de março, terça-feira. Como todos sabemos, a ABIMAQ, desde a semana anterior, vem com um canal aberto com o Ministério da Economia, tratando de vários temas, várias sugestões que nós fizemos em reuniões e por escrito para mitigar os efeitos deletérios da Covid-19. Como sabemos, algumas medidas foram anunciadas, que faziam parte daquele documento que a ABIMAQ preparou. Então, o adiamento em 90 dias dos pagamentos do FGTS, a possibilidade de renovação da CND, caso ela venha a ser vencida, a não necessidade de apresentação da CND, caso for fazer o refinanciamento de algum financiamento com o banco público, a questão da calamidade pública, que abriu espaço no déficit público brasileiro, para assim poder ter mais liquidez, para poder diminuir o custo dos juros no país, o anúncio do BNDES de 5 bilhões de reais numa linha de capital de giro para pequenas e médias empresas, o adiamento de pagamentos de financiamentos que empresas contraíram junto ao BNDES de forma direta, num valor de até 19 bilhões de reais, também uma linha de 11 bilhões de reais no BNDES para as empresas que queiram repactuar operações que tenham sido feitas de forma indireta. E na questão trabalhista, foram algumas ações. Primeiro, a possibilidade de ampliação de banco de horas, com negociação direta entre a empresa e os seus trabalhadores de até 18 meses. Flexibilização de algumas exigências para o teletrabalho, ou seja, as empresas que estão colocando funcionários em home office, elas já podem fazer isso com mitigado o risco trabalhista. A permissão de antecipação das férias com aviso ao funcionário com apenas 48 horas de antecedência. E o pagamento dos bônus de férias, seja metade do 13º, como 1/3 das férias, somente na época do Natal. Isso era outro tema que fazia parte dos nossos pleitos. Permissão também, da mesma forma, de férias coletivas, com aviso de apenas 48 horas de antecedência aos colaboradores. Permissão de antecipação dos feriados. Suspensão das exigências administrativas e segurança do trabalho, como exames clínicos, exames médicos, no caso de uma demissão, etc. Casos de contaminação pelo coronavírus foram classificadas como não doença do trabalho. Então isso também diminui o risco para as empresas. Todo o acordo, como a gente sabe, na reforma da CLT em 2017, o negociado prevalece pelo legislado. Então, numa convenção de trabalho, desde 2007, a convenção do trabalho ela é superior à lei. Agora, com a medida provisória 927, editada anteontem, o acordo individual é superior ao acordo coletivo. Então as empresas podem fazer acordos individuais dentro da empresa que ele vai ter um valor superior à convenção coletiva. Adiamento do FGTS, como nós já falamos. Os acordos e convenções coletivas que vierem a vencer nos próximos 180 dias, ou que já tenham sido vencidos, elas automaticamente serão prorrogadas por mais 90 dias. Isso também traz segurança jurídica. Nos próximos 180 dias, os fiscais do trabalho, o pessoal do Ministério Público do Trabalho, não farão autuações de multas nas empresas. Qualquer tema que eles julguem que esteja sendo mal feito pelo empresário, eles terão somente fiscalização orientadora. Isso é bom, porque o empresário que adotar uma regra de forma errônea, ele corrige com a orientação do fiscal. Outra medida importante é que todas as medidas que foram tomadas pelas empresas que foram feitas antes da edição da medida provisória, elas foram convalidadas, ou seja, a medida provisória ela segue a partir da emissão dela para o futuro, mas também para o passado.
E o último tema que eu queria falar é o tema mais importante e o tema mais polêmico, que é a questão da suspensão temporária do contrato de trabalho, o layoff. Nós tínhamos combinado com o governo, tínhamos falado também com a Secretaria Especial do Trabalho, que da necessidade das empresas que correm o risco de quarentena, correm o risco de ficar sem faturamento, ou queda de vendas, queda do faturamento, adiamento de entregas, que essas empresas, normalmente uma empresa de pequeno e médio porte, ela não tem capacidade de capital de giro para fazer frente a um problema que dure mais do que 30, 60, 90, podendo chegar a 120 dias. As empresas não terão condições de saldar os seus compromissos, entre eles o salário. Então, como uma forma de manter o emprego no país, uma coisa boa para as empresas, boa para os trabalhadores e, logicamente, boa para o país, é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, eu suspendo o trabalho, fico 4 meses, depois o trabalhador não perdeu o emprego. E nessa medida provisória que traria o layoff, teria o seguro-desemprego. Então, o trabalhador, ele não perderia o emprego, ele teria uma remuneração através do seguro-desemprego para se manter nesse período de até 120 dias e as empresas não precisariam demitir. Isso seria uma coisa boa para todos. Veio da medida provisória 927, no entanto, ela não previu o seguro-desemprego. Não prevendo o seguro-desemprego, logicamente, houve uma gritaria. E aí, no dia seguinte, hoje, foi emitida a medida provisória 928, que revogou o artigo 18 da 927. E a questão do layoff caiu. A gente entende e estamos em contato, não somente com o Ministério da Economia, mas também com os deputados da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, levando para eles o entendimento de que, se eu demitir um funcionário, porque eu não vou ter condições de pagar o salário dele por 120 dias, o Estado vai ter que pagar seguro-desemprego por 120 dias. Então, é preferível que o Estado pague o seguro-desemprego para quem entrar em layoff e esse funcionário não perca o emprego. Veja bem, nenhuma empresa vai colocar funcionário em layoff, ninguém gosta de colocar funcionário em layoff, só vai colocar na necessidade. Né? E na necessidade é ou layoff ou demissão. Então a gente prefere, para preservar os empregos, que seja apresentada a medida provisória com layoff, prevendo seguro-desemprego.